Olá pessoal, eu sou Roberto Oral. Hoje é aquele dia que os músicos de todo o Brasil estão na aula de graça, seja virtualmente ou presencial, no Dia Nacional do Ensino da Música, promovido pela revista Música e Mercado. Essa é a segunda vez que eu participo, a primeira vez foi com um vídeo Arpejos para Leigo. Vou deixar o link aqui em cima para quem quiser assistir. Se você gostou, curte e compartilha com o pessoal, acho que é muito legal. E hoje você vai assistir uma aula de um guitarrista nordestino que não sabe tocar guitarra, que não sabe tocar blues, que alguns não consideram como músico, mas o pouco que eu sei eu vou compartilhar com todos vocês. O tema que eu escolhi hoje é o sotaque do blues. Mas antes de a gente entrar no assunto em si, eu vou tomar a liberdade de contar um pouco da minha história no blues, como músico e etc. Acho que é importante para meio que firmar um cenário para vocês entenderem por que eu escolhi esse assunto para fazer essa aula com todos vocês. Então, vocês estão notando que o meu sotaque é nordestino, porque eu sou do Nordeste. Qualquer um pode ter sotaque lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Rio Grande do Sul. Eles podem pegar esses elementos e tentar só como nordestinos. Alguns vão soar, digamos assim, de uma forma forçada, artificial, mas pode convencer. Outros vão soar mais natural. E uma das coisas mais difíceis de você alcançar em qualquer estilo musical, principalmente no blues, é ter o sotaque do blues. Porque eu, como vim de outro estilo, eu vim numa escola do heavy metal, do rock pesado, e quando eu fui começar a estudar blues, parecia um menino metaleiro cuspindo pentatônicas. Não soava um som blues, apesar de usar as escalas, de usar as técnicas, não soava, por exemplo, quando você vê uma pessoa tocando blues, uma pessoa mais experiente, você nota uma diferença enorme de você e esse cara. Foi o que eu estava sentindo, porque, como eu falei, nesses anos que eu comecei a estudar blues de forma mais pesada, eu sempre estava procurando achar elementos que me fizessem ter um pouco desse sabor, desse mojo, desse sotaque do blues ser mais autêntico. É isso que eu estava procurando, porque não adiantava você decorar as escalas, os acordes e tudo, mas se eu não tinha as ferramentas que me levassem a soar mais blues. E uma coisa interessante que eu noto é que você, como brasileiro, né, porque o brasileiro, infelizmente, dentro do cenário musical, a gente é muito invejoso, né? A gente gosta muito de falar mal do outro músico, porque o mercado no Brasil é muito difícil, né? Porque tudo entende-se que é de graça. Aí você baixa um CD de graça, você vai assistir uma aula é de graça. Então, tudo que é música é caro. Se você for comprar uma guitarra é caro, mas o produto final, que é a música, o pessoal espera que você dê de graça para essas pessoas. E tem que haver uma conscientização no sentido que a música é uma profissão. Se você faz algo e que é importante, que vai ajudar pessoas, as pessoas precisam pagar um valor, certo? Eu, por exemplo, quando tem um evento de um amigo meu, eu faço questão de pagar a entrada, eu faço questão de comprar um CD de um colega músico. Eu sei como é caro, como é difícil produzir, certo? Isso é um assunto que fugiu um pouco da... Mas eu acho que é importante a gente valorizar, né? A gente valorizar os outros músicos, elogiar a iniciativa, sabe? Se existe alguma coisa muito pesada para se discutir, discuta de uma forma mais privada, faça críticas construtivas, tá certo? Porque é preciso haver um cenário mais construtivo dentro da música, pelo menos é o que eu acho. Muita gente vai botar pedra no seu caminho, muita gente vai falar mal de você, né? Sabe? E você tem que acreditar na sua música. Demora anos para acontecer. Eu toco guitarra desde os 14 anos, eu estou com 41 anos. Já são décadas, eu passei por várias fases. Banda, né, vinil,
gravação, produção das minhas bandas, das bandas dos colegas, toquei em festivais, toquei em show, em casa de show. Eu sei tudo. Chega um momento em que você passa para o outro lado, né? Você passa, de repente, a produzir ou lecionar, sabe? Você fica velho e você começa a fazer outras coisas. Mas isso é um outro assunto também. Mas enfim, antes de entrar no assunto em si, eu vou falar um pouco da minha história dentro do estilo do blues, que eu acho que monta um cenário, né? Obviamente vai ter gente aqui no comentário que vai falar, 80% de blá 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 e 20% de aula. Aí vamos botar o link lá para frente para assistir. Então, se você tiver paciência de entender o porquê da busca do sotaque do blues, então vocês vão ver uma historinha de verdade, que é a minha. Quando eu comecei a tocar guitarra, não existia internet, não existia aula, videoaula, nada. Tudo era muito difícil, cara. Muito difícil. E quem tinha não compartilhava, né? Você tinha que ser muito amigo para copiar um VHS da aula, etc. Às vezes tinha um guitarrista mais experiente que passava uma frase e essa frase era repassada para os amigos, etc. Mas enfim, eu comecei na escola do rock pesado, do heavy metal, e para mim isso era o estilo assim que tinha os melhores músicos. Para mim não existia um melhor guitarrista do que os guitarristas que tocassem heavy metal. Isso é uma verdade. Eu não estou dizendo que são ruins, não. Estou dizendo que existe gente muito boa em todos os instrumentos de bateria. Mas isso é uma noção que você tem quando é mais jovem e você fica preso nesse estilo do rock pesado e você não acredita mais nada, né? Pô, esse cara não tem cara que toque melhor do que ele. E os anos vão passando, você vai ficando velho, e esses guitarristas que você gosta, você vai ver que tem uma influência de outros caras, assim, que às vezes foge do estilo que você adotou de forma primária, e você começa a pesquisar, você fica mais aberto, né? O coração se abre mais a outros estilos. Até porque, como você começa a passar para o outro lado e querer produzir e gravar, você precisa estar muito aberto a outras possibilidades de entender outros timbres, etc. E uma das coisas que plantaram a semente dentro da minha alma foi não sei quem foi que disse isso para mim, mas falaram assim, Roberto, é o seguinte, estude blues, porque o blues vai melhorar os seus fraseados, você vai crescer musicalmente, você vai entender melhor a harmonia, melhorar a sua melodia, você vai se tornar um músico melhor estudando blues. Naquela época, realmente eu não entendi, né? Porque para mim, né, eu que tocava metal, né, para mim o que era importante era fritar, era importante saber fazer sweep picking, sextinas e etc. Aí como eu já tinha aprendido as pentatônicas, então para mim eu já tocava blues, né? Aí eu cuspia aí as pentatônicas, botava né? Sei lá, o stepping para dar uma pimentada, eu toco blues, eu sei tocar blues. E na polícia do blues, se você fazer coisas fora, realmente às vezes é meio arriscado, né? Que você corre o risco de ser xingado. Eu, assim, pelo fato de tocar as pentatônicas, eu já me considerava um bluesman. É isso que eu queria dizer para você. Não preciso estudar blues porque eu já sei tocar. E aí os anos vão passando e você, como falei, os seus amigos, né, que tinham cabelo grande, andava com um cinturão do metal, aquelas pulseiras que tem aqueles espinhos e pregos, as guitarras, sabe, era bem agressiva, né, parecia um machado. Se você passasse na cabeça de um, acho que a cabeça cortava e caía no chão, tão afiado que era. Os caras eram muito mal. Aí hoje, depois de muitos anos, você encontra essas pessoas, eles estão com o cabelo cortadinho, perfumado, terno e gravata, estão tocando aí com a semiacústica, acústica, no caso, semiacústica, tocando jazz, sabe? Alguns condenam o passado, alguns a respeito, entendeu? Ainda curto e tal, mas já não é mais a praia. Isso é um fenômeno, cara. Às vezes acontece muito isso, velho. Muito, velho. Às vezes se espanta, né? Às vezes não é tão radical, né? Às vezes muda até o estilo de tocar, estão tocando outras coisas, mas meio que eu acredito que são muitos
poucas pessoas que realmente ficam presos ao metal para sempre, né? Eu curto metal, mas eu sou bem flexível hoje, né? Antigamente eu era muito radical, sabe? Não achava que tinha um estilo melhor do que metal e etc. Então foi aí que essa coisa estude blues que vai melhorar seu fraseado, vai melhorar sua melodia, vai melhorar sua harmonia, você vai se tornar um músico melhor. Isso aí ficou impregnado na alma. E um dia, assim, eu falei, então vou dar uma chance, né? Vou estudar o blues. E eu me lembro que eu tive a ideia assim, então preciso entender a história do blues. E eu comprei aquele documentário famoso do Martin Scorsese, do blues. Inclusive eu estava até procurando para mostrar para vocês, mas eu não achei. E eu assisti aquilo ali, mas sinceramente é um funfado, cara. É um negócio chato pra cacete, porque o cara vai até a molécula do átomo, sabe? Vai na raiz mesmo. Eu não sei até que ponto isso é importante. Se você quiser se aventurar em assistir isso, fica à vontade. Porque realmente é muito chato, cara. Eu acho que algumas pessoas podem chegar e desistir de estudar depois de assistir esse documentário. Porque a gente espera uma coisa, mas assim, ele realmente explica a história, né, das origens, sabe? Do lamento, né, dos escravos, né, que blá blá blá, essas coisas clichê, né, que você lê pela internet aí sobre o blues. Mas ele dá um bom histórico, né, do estilo. Mas não sei se isso é uma coisa legal para vocês assimilarem. Se você encontrar por aí a promoção muito baratinha, pode ser, né? Mas eu já vou adiantando que é um saco, cara. Tem que ter muita paciência para assistir aquilo. Então isso deu um pé para trás. Mas o grande segredo de você gostar e estudar blues, de repente, é encontrar um herói, né, dentro do estilo que você gosta, né? Hoje é até mais fácil, né? Eu vou citar o Joey Bonamassa, né? E é um dos melhores guitarristas da atualidade. Ele toca blues, né? E agrada, né? Desde as pessoas mais jovens até as pessoas mais velhas, né? Porque realmente o cara toca muito, canta bem, sabe? As músicas são bonitas, a técnica dele é realmente impressionante. Ele tem todos os sabores assim de vários guitarristas famosos dentro dele. E talvez seja um bom ponto de partida para quem realmente ainda não entrou no estilo. E, de repente é um guitarrista que não é propriamente do estilo blues, mas tem elementos, tem influências, por exemplo, o Mike Stern, o Eric Johnson, e aí eles citam outros guitarristas que são mais de raízes do blues tradicional, aí de repente você pode ser um caminho que você pode percorrer, ou de repente você já começar a entrar no mundo do blues, né, com guitarristas já bem tarimbados, né, B.B. King, Steve Ray Vaughan, o Robben Ford, e muitos outros aí. Você precisa encontrar uma pessoa que realmente lhe guie, entendeu? O meu foi o Robben Ford. Isso aí foi o grande, digamos assim, um ponto de partida para mim. Primeiro porque eu precisava de um guitarrista que tinha um estilo mais de jazz, né? Porque eu gosto desse estilo hoje mais jazzístico, né? Do jazz, jazz, né? No caso também pode ser. Temos que chamar jazz, outros chamam de jazz, enfim. E eu gostei muito de um CD que ele tem, que é o Tiger Walk, é um CD instrumental. Eu gosto muito de música instrumental. Eu confesso a você que no começo foi muito difícil, né? Porque a grande maioria do repertório do Robben Ford é cantado, né? E eu achava a voz dele horrível, né? Eu odiava o blues cantado. Mas aí de tanto ouvir e entender depois, eu vi que é importante ter o elemento da voz, né? Porque o elemento instrumental dentro do blues não é muito comum, né? Porque acho que a voz se completa dentro do estilo. Mas enfim, esse
é um ponto importante para você encontrar um herói da guitarra que leve você a gostar do estilo, certo? E a partir dele é que você vai abrindo as portas para outros tipos de guitarristas de estilo, entendeu? Isso acontece. E aí, como eu estava curtindo o Robben Ford e a maneira que eu tocava blues, aí eu comecei a sentir que eu era um metaleiro tocando pentatônica e não um cara que estava estudando blues, que tinha um som mais blues quando tocava pentatônica. Você já nota logo, se você vê um metaleiro, né, eu estou sendo bem genérico, tá, sem ofensas, eu tocando pentatônica, dizendo que está tocando blues, você já mata a charada que ele já não está bem assim, né? Agora tem gente que tem mais experiência quando ele pega, não precisa de muita nota, entendeu? Pouquinhas notas já vê que o cara já está num caminho mais certo. E aí eu vi que tinha um sotaque e precisava ver como chegar lá, como ser convincente. Então eu fiz assim, então eu vou estudar blues a fundo. E aí eu comprei vários cursos de blues. Como eu gosto do Robben Ford, eu fiz o curso do Robben Ford de blues. E é uma aula extensa, longa, sabe? Eu fui assistir e eu fiz. Eu vou aprender os licks, eu vou aprender as escalas, eu vou aprender, vou ser o foda do blues. Aí a aula já começa, sabe, assim, tipo um balde de água fria em você, porque ele começa do zero, cara. Pentatônica, né, o shufflezinho, as coisas ultra mega básicas, assim, que, sabe, às vezes parecia uma ofensa, às vezes, para mim. Mas eu tive a paciência e não, eu só vou estudar o estilo blues, eu tenho que entender que isso é importante para mim. E até para revisar e rever algumas coisas que eu estava fazendo errado. E não demorou muito não, cara. Depois de algum tempo, as coisas começaram a avançar. E aí eu vi o quanto eu era ruim, uma bosta, uma merda em ritmo, em acordes. Eu estava muito pobre em acordes, muito pobre em improvisos, principalmente quando mudo os acordes. Ainda sou, não sou um grande guitarrista, nem de blues nem de coisa nenhuma. Mas eu vi que eu tinha muita deficiência, certo? E eu olhava ele tocando, cara, é uma coisa muito natural, estava dentro dele. E ele usava as coisas e soava mais autêntico, né? Coisa que eu não conseguia fazer. E ele também abriu as portas no sentido de mostrar em que o blues, assim como o heavy metal você tem o heavy metal tradicional, o heavy metal melódico, o power metal, o death metal, sabe, o grind metal, tem vários estilos dentro do heavy metal. E o blues também é assim. Se você for estudar a fundo, que também já foge muito na proposta dessa aula, é que você vai ver que existe o blues, o Chicago Blues, né, o Texas Blues, o jazz blues, sabe, o blues mais tradicional. Fora as fórmulas de blues, né, de compasso, de alguma forma livre, se é um fast change, se é um slow change, se é um blues maior e menor, que também foge bastante do nosso assunto de hoje. Mas isso me estimulou mais a estudar, porque eu vi que a partir do momento que eu achava que era uma coisa ultra mega simples, pentatônica, sabe, qualquer um pode fazer, mas são poucos que vão usar de forma assim sábia dentro do blues. E a partir daí eu comecei a estudar outros estilos, né, procurar, né, e depois de todo esse tipo de estudo, né, isso realmente ajudou muito a melhorar a forma de improviso, de melodia, entendeu? Muita coisa que você acaba assimilando do blues, você começa a incorporar nas suas músicas, mesmo que não seja blues em questão, você acaba incorporando os detalhezinhos que você aprende ao longo desse tempo. Eu acho que essa coisa do cara ter falado há alguns anos atrás que ia melhorar a minha musicalidade, o meu improviso, realmente isso está acontecendo,
certo? Isso é uma verdade. Chega um momento, principalmente se você vai estudar a fundo o mesmo assunto. Ainda estou longe de chegar aonde eu acho que eu gostaria de estar, certo? Eu realmente não sou, eu não me considero um guitarrista de blues, né? Muita gente também não considera, eu também. Sou apenas um estudante, sou um curioso. Gostaria de ter mais tempo de me dedicar à guitarra, mas o pouco tempo que eu tenho, eu sempre procuro estudar. Mas esse estudo que eu fiz dentro do estilo do blues realmente foi muito válido, foi muito importante. E eu vou compartilhar com vocês, né, um pouco de algumas ideias que eu comecei a ver, né, e me fizeram crescer de um guitarrista de metaleiro, digamos assim, que tocava pentatônica, cuspia pentatônica, e dizia que sabia tocar blues, e se desenvolveu em outra visão, né, que realmente eu comecei a procurar muito o sotaque, de querer ter um sotaque mais blues de verdade, mais autêntico. Apesar de no Brasil é muito difícil outro músico elogiar e reconhecer o que você faz, mas eu fiquei muito feliz que teve um vídeo, certo? Não foram uma pessoa, não, foram várias pessoas da América do Norte, da Austrália, que estão envolvidos muito no blues. Chegar e elogiar, pô, você melhorou muito, você está tocando como se fosse um bluesman americano, as suas frases estão melhorando bastante. Eu fiquei muito feliz, porque era esse tipo de reconhecimento que eu estava procurando, certo? É a mesma coisa eu que sou pernambucano e ver um paulista, né, ou um carioca tocando frevo e tocando bem, digamos assim, aí eu chegar assim, que o frevo é da minha terra, é bem tradicional, né? E eu dizer, pô, você está muito bem tocando frevo, está bem autêntico, está parecendo um pernambucano. De repente, é esse tipo de elogio, sabe? Eu acho que o músico ele precisa reconhecer, ele precisa ter a humildade. Às vezes eu sei que tenho muita dificuldade, mas eu estou procurando melhorar. E é preciso ter esse feedback, sabe? De você reconhecer o colega, entendeu? Infelizmente isso no Brasil não acontece muito, eu gostaria que acontecesse mais. Então é isso aí. Agora vocês vão assistir algumas dicas, né, sobre o sotaque do blues. Eu espero que seja legal para você, espero que você aprenda. Eu não sei muita coisa, mas o pouco que eu sei eu estou compartilhando com todos vocês. Vamos lá? A primeira coisa que eu vou falar com vocês para melhorar o sotaque do blues é falar um pouco sobre a penta maior. E quando eu aprendi isso aqui, na forma tradicional, primeiro você aprende a penta menor 7, no caso aqui em Lá menor, seria isso aqui. Todo mundo já está batido e cansado de ver isso aqui milhões de vezes. E a penta maior, na verdade, é o mesmo desenho, sendo que começando uma terça menor atrás. No caso aqui vai ser a penta menor 7 de Fá estendido. A penta maior realmente é o que vai dar o pulo do gato, né, no sotaque do blues. Mas quando você aprende isso aqui no começo, principalmente quando você não tem uma pessoa para lhe guiar melhor, você acaba usando a penta maior como se fosse a penta menor 7 de Fá estendido menor, certo? E isso frustra muita gente. Eu também passei por isso porque eu não conseguia tirar o som da penta maior. Então eu aplicava basicamente as mesmas coisas que eu aprendi em Lá menor, sendo que aqui em Fá sustenido menor, né? E aí eu me enganava tentando dizer que eu estava tocando uma penta maior, no caso aqui. E aí eu me questionei por que eu estou tocando aqui se é o mesmo som daqui. Eu não estou entendendo a diferença, né? Isso é uma grande dificuldade que todo mundo tem. Não é só você, eu também tive essa dificuldade. Muita gente tem, principalmente quando você vem de uma escola completamente diferente, como eu vim do heavy metal, quando você estudar blues, eu tive que
rever meus conceitos. Então muitas coisas não é tipo padrões de subir e descer escala no blues, é muito mais uma conversa, você criar um diálogo entre você e a pessoa que está ouvindo. E às vezes não é a velocidade que você está tocando, e sim como você aplica as notas, né? Como você ordena, né? Como você conversa com as pessoas. Então a primeira coisa que eu tive que rever quando estudei a pentatônica maior é não considerar muito como se fosse a penta menor 7 de Fá sustenido, e sim a penta maior de Lá. Você começa a escala, no caso, em Lá e não em Fá, porque senão, para a pessoa que está ouvindo, automaticamente, quando ele ouve a sequência de intervalos, ele já assimila como se ele estivesse tocando em Fá sustenido menor, certo? Então, se você começar em Lá, você vai ver que vai impor intervalos diferentes. Por exemplo, se eu começar aqui, Lá. Tá vendo como mudou um pouco? Se eu tocar aqui pentatônica de Lá menor 7. E aqui, ó. Som mais aberto, né, mais alegre, justamente por causa disso, que você está impondo os intervalos diferentes. Então você tem Lá, tem Si, que é a segunda maior, Dó sustenido, que é a terça maior, Mi, que é a quinta, e Fá sustenido, que é a sexta maior. Bem diferente daqui, né? É completamente diferente o som, justamente por causa disso, que você meio que impõe a pessoa a entender de uma forma diferente os intervalos. Pois é, como eu falei para vocês, quando você está tocando a pentatônica maior, a gente tem essa tendência, né, quando você toca metal, essas coisas de padrões, sabe, licks, prontos, mas no blues, como eu falei, é um diálogo. Você não precisa tocar a escala subindo e descendo dessa forma. Você às vezes cria um lugar especial, certo? Em que você acha as suas notas que você gosta, como eu vou mostrar para vocês. No caso aqui, se você considerar as posições, igual que a gente aprende as 5 posições da pentatônica menor, você continua aqui o desenho, concorda comigo? É uma continuação das suas mesmas notas que eu estou continuando. Sendo que você pega um fragmento disso aqui, que são aqui nas notas mais agudas, que às vezes o pessoal chama de B.B. King Box também, que normalmente você pode tocar em qualquer lugar. Tem vários lugares que você pode usar isso aí, sabe? Sendo que eu estou usando aqui, em Lá. Então, geralmente o blues, né? O blues com você tá maior, né? Tocando no acorde, né? No acorde dominante, no caso. O grande segredo é justamente isso, você brincar muito com as terças, né? Da terça menor e maior. No caso, a terça menor é Dó e a terça maior vai ser Dó sustenido, obviamente. Então, você pode começar com um slide aqui, de Dó para Dó sustenido, ó. E automaticamente já tem um som bem diferente, né? Então você viu como faz uma diferença enorme, né, na pentatônica maior, usando dessa forma. Às vezes você não precisa tocar a escala toda, é apenas um fragmentozinho. E aí você fica brincando com a terça menor e maior e já dá esse som meio sofisticado, né, com um sotaque muito mais blues do que você imagina. O próximo assunto que a gente vai falar para melhorar o sotaque do blues é os bends, né? As puxadas que você vê por aí. No caso, quando você estuda, você tenta tocar afinado, né? Por exemplo, um bend de um tom
para cima, você pode tocar lá para si, no caso, ou meio tom, né, no caso de mi para fá. E aí você estuda, né, do jeito que você quiser, mas no blues tem uma coisa muito interessante, que é um bend desafinado, é um bend que não chega, sabe? É um quarto bend, um micro bend, como o pessoal chama por aí, justamente para dar um sabor, né, um mojo, né, um molho no som que você toca nas notas. Então, uma coisa que precisa ser bem esclarecida para vocês, que não pode ser uma nota que você vai repousar, entendeu? Porque fica muito feio, né? Isso é feio, né, cara? Então é feio, isso é bem feio. Mas no caso você usa pra dar um saborzinho de uma nota, né? Entendeu? Tá vendo que não é uma nota que eu chego lá, mas é um micro bem, né? Você pode usar ela dessa forma, subindo, ou você pode meio que armar e depois descer, no caso, né? Entendeu? Isso dá um som muito blues, né? Muito blues mesmo. É um sotaque bem importante para você criar. E às vezes fica uma coisa natural, né, das suas tocadas, né? Você usa sem saber que você está usando. Isso às vezes lembra um som de um slide, né? Praticamente acho que isso é uma grande proposta. Outra coisa no bend que você vai ver por aí, que o pessoal nunca dá valor, né? É o bend com o dedo indicador. É uma das coisas mais difíceis de você fazer, porque você não tem a sustentação das outras notas. Você já viu, tentou fazer? Se você fizer algumas vezes, você vai sentir que o dedo, né, a pele, vai para um lado e a unha vai para o outro lado, né? Dói pra caramba, cara. Então se você vê os caras tocando blues, né? E quanto mais perto do headstock vai ficando mais difícil, cara. Tenta fazer algumas vezes, você vai ver que dói pra caramba, viu? Dói muito. Porque às vezes não tem... às vezes você está numa posição e não tem como você trocar, né? Se você não conseguir, não tem problema, cara. Você pode vir trocar, fazer, né, a frase como você achar melhor. Acontece, né? Porque o pessoal nunca dá valor. Se você vê um cara fazendo esses bends com esse dedo indicador, diga que o cara é foda. Tô brincando com vocês. É porque a meninada dá muito valor à técnica do metal, né? Tapping, etc. Mas dê mais valor o pessoal que dá o bend com o dedo indicador, por favor. Uma outra coisa que pode melhorar muito o sotaque do blues é usar a mão em vez da palheta. Então você vai ver que o polegar ele pode funcionar como sua palheta, pode ser como palhetada para baixo, né, no caso, ou para cima. E os demais dedos eles funcionam como se fossem as palhetadas para cima, né? Um dedilhadozinho, né? Como funciona bem. Uma coisa importante a ser dita quando você está tocando assim é que o dedo realmente funciona mais como a palhetada para baixo e os demais é palhetada para cima. E tem um som que você tira com os outros dedos é justamente essa puxada que você dá, que é um som diferente da palhetada, né? O som da corda batendo nos trastes, né? E isso
realmente dá uma dinâmica bem diferente. Bom, o próximo passo é você usar a palheta e os demais dedos para fazer o que o pessoal chama de hybrid picking, né? A palhetada híbrida. No caso, você usa a palheta mais os dedos para você fazer os sons, né? É aquela coisa que eu falei para você. Às vezes você usa essa dinâmica de puxar a corda. E aí você cria um som diferente da palhetada. E isso realmente dá um sotaque muito mais blues do que você imagina. Outro aspecto importante quando você tenta buscar o sotaque do blues é trabalhar muito com a dinâmica. Como eu falei para vocês, que é muito mais uma conversa do que técnica de você mostrar que você é foda. Você tem que entender que numa conversa há momentos que você está mais agressivo, né? Está falando mais alto, há momentos em que você está falando mais baixinho, né? Mais calmo. É a mesma coisa dentro do fraseado no blues, em que você tenta buscar esse tipo de dinâmica. Por exemplo, se você tocar uma coisa assim, é uma coisa. Se você fizer é a mesma frase, mas com outro tipo de contexto. Então você tenta aplicar esse tipo de dinâmica dentro das suas frases. As frases que você aprende, decora, né, rouba aí dos guitarristas. E aí você tenta criar a mesma frase em outros tipos de dinâmica. Por exemplo, você pode pegar uma frase e tentar fazer tipo momentos em que está mais calmo e momentos mais agressivos. Então você viu que cria-se essa dinâmica que é muito importante, né? Da mesma forma que você está conversando com alguém em que você quer enfatizar alguns momentos, isso também é muito importante quando a gente está usando o sotaque do blues. Uma outra forma de você buscar o sotaque do blues, quem sabe, é usar outros tipos de pentatônica nas suas tocadas. Por exemplo, você pode usar o que a gente chama de pentadórico, que nada mais é que pegar a sua penta menor 7 e trocar a sétima pela sexta maior. No caso da penta, né, de Lá menor, que você já conhece, a gente troca a sétima, que é o Sol, pelo Sol bemol e cria esse som aqui. E aí você continua, né? E você vê que tem um som meio menor, meio maior, sabe? Tem uma mistura bem interessante. Agora, como você vai usar isso aqui? Talvez seja mais como uma intenção modal dentro da pentatônica, em que você está usando a penta menor 7 e aí você às vezes joga a sexta maior nas suas frases e aí cria esse som meio dórico nos seus improvisos. No começo é difícil fazer, isso é um fato, né? Eu tive muita dificuldade, eu confesso para vocês, até hoje eu tenho dificuldade, às vezes eu não consigo ser convincente, né? Mas basicamente é você enfatizar, né, a sexta maior, né, nas suas tocadas. Tá vendo que dá um som, tem um sotaque blues também, que às vezes assemelha, né, com aquele shape que eu mostrei da penta maior, né? Mas é bem interessante se você conseguir aplicar e você sai dessa mesmice, né, da pentatônica menor, né? Tá muito batida já, né? Ninguém mais aguenta ouvir esse som, né? Aí você chega e faz. Já dá uma sofisticada, né? E a grande dica é justamente isso, tentar ser mais... manter uma conversa, um diálogo, né? Tentar frasear como se fosse
conversando com alguém, ao invés de usar escalas, né, subindo e descendo padrões. Talvez isso não funcione muito no blues, principalmente quando você está procurando o sotaque. E essa foi nossa videoaula sobre o sotaque no blues. Uma aula que eu acredito que vai abrir algumas portas para vocês, principalmente se você teve uma história similar à minha, né, de subestimar e esnobar o blues. Não, é um estilo fácil de 5 notas, e você planta semente, né, dizendo que se você estudar mais a fundo, você vai melhorar o improviso, vai melhorar a musicalidade, vai melhorar suas melodias, e muita coisa que você estuda começa a aplicar nas suas músicas, independente do que você faça, cara. Isso é uma verdade. Melhora bastante. E nem se fala também sobre a questão de equipamento, né? Se você gosta de colecionar equipamento, assim como eu coleciono guitarra, pedais, saiba que os melhores timbres e equipamentos, né, pedais, amplificadores, etc., estão com os guitarristas do blues, do country music americano, né? Por exemplo, o Brad Paisley. Né? Onde é que você vai ouvir um Dumble no CD? Aonde, cara? No blues, cara, Robert Ford. Fora isso é um exemplo, né? É onde eu bebo a fonte, né? O pessoal às vezes pergunta, de onde você sabe de tanto equipamento? Por causa disso, cara. Porque eu fico colado nessa galera aí do blues, do country music, onde estão o filé, né? Se tem um pedal novo, pode ter certeza que os caras estão usando. E aí você vai ouvir lá primeiro. Difícil se você pegar uma banda de death metal brutal. Quem é que vai tocar com Dumble? Ou algum pedal novo desses experimentais aí? Não acontece. Mais motivo para você ouvir o estilo aí. Enfim, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta e compartilhe. Comente aí no vídeo. Se você não gostou, não tem problema, cara. Eu espero o próximo vídeo ser melhor, obviamente. Pode criticar, pode xingar à vontade, eu não ligo, cara. Mas enfim, é isso aí. Muito obrigado a todos. Fiquei muito feliz de fazer esse vídeo. Eu vou agradecer a todos os fãs. E espero em breve voltar com mais vídeos para vocês. Meu nome é Autoral e até a próxima.